Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, meus irmãos, agradecendo mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, pela misericórdia do Senhor que se renova mais um dia em nossas vidas, né? Pela misericórdia dele que é tão grande, né? A ele a toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Senhor Jesus, pois ele é o caminho e a verdade. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou estar trazendo aqui um estudo bíblico, partilhando com os meus irmãos, com todos que há de ouvir essa mensagem, que Deus venha edificar a nossa fé, que venhamos estar firme na palavra, porque só a palavra de Deus é a verdade que nós temos aqui nesse mundo para compreender todos os acontecimentos, né? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos direcione no entendimento. Eu vou estar estudando aqui a palavra, irmãos, em Apocalipse. Eu vou estar dando um entendimento aqui na palavra, aprendendo aqui, né? Para dar um esclarecimento sobre esse estudo, que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, que fala sobre os selos, né? Aqui só para a gente entender qual que é a diferença do cavaleiro, que é Jesus Cristo, o cavalo branco, e o que é o anticristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, né? Que está em Apocalipse 6, no versículo 6, abertura do selo. Eu vou só ler essa parte aqui para que os irmãos compreendam, que fala assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Até aqui. Esse aqui é o cavalo do anticristo, esse cavalo branco aqui. Mas muitos entendem que ele é o Jesus Cristo, mas não é. Mas tem a interpretação da palavra, né, que é errado. Esse aqui é a abertura dos selos, esse é o cavalo que representa o anticristo. Ele que vai vir aí, depois se os irmãos pegar essa parte aqui, vai ver que todas as desgraças vêm em seguida, né? Então ele vai surgir como um enganador absoluto, né? E muitos vão abraçar, até mesmo por falta de conhecimento, que a palavra do Senhor diz: por falta de conhecimento, muitos dos meus perecerá, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor, aqueles que temem, que buscam pela santidade em nome de Jesus, compreender a palavra, que é o Espírito Santo que nos dá o entendimento, ele revela, né? E o nome do Senhor seja sempre glorificado. A ele toda honra e toda glória. Então aqui é só para entender, isso aqui é o cavalo do anticristo, né? Agora vamos conhecer o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, o que é Jesus Cristo, qual que é a diferença. Que está aqui bem mais à frente na palavra, né? Está aqui em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai estar aqui em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, que fala assim: o cavaleiro no cavalo branco. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntei-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta,
que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivo no lago de fogo, que arde como enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, irmãos. Até aqui a palavra. Então, glória a Deus. Já há um tempo que eu estava estudando a palavra e nessa parte hoje eu resolvi partilhar essa palavra aqui com meus irmãos, para que viemos ter mais conhecimento da palavra, né? Então, esse aqui é o Senhor, o Rei dos Reis. Esse é o cavalo, o cavaleiro no cavalo branco. Esse é Jesus, que virá para julgar todas as nações, pequenos e grandes, escravos e livres. Todos serão julgados. Então está escrito, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Na coxa dele tem um manto com sal picado, aquele sal ali, picado de sangue ali, é o sangue dos inocentes, dos santos de Cristo, que ele virá para julgar, né? Então a diferença desse cavalo aqui, a gente já vê que a palavra é fiel e verdadeira, é a palavra de Deus. Ele virá para, aqui diz assim, né? Seguirei dos exércitos, ele virá da sua boca sairá uma aguda espada. E ele pisará, como o salmista fala, regerá com ferro, né? Com a espada de ferro sobre, porque é a justiça de Deus, né? Aqui já é bem no final, é depois das bodas do Cordeiro. Então ele virá para julgar os ímpios, né? Todos aqueles que adoraram a besta, né? Todos que não reconheceram ao Senhor, os que perseguiram os santos do Senhor, né? Então esse é o cavalo da justiça, o cavaleiro branco. Esse é o Jesus Cristo verdadeiro, né? Não aquele que está lá na abertura do selo, que muitos interpretam a palavra errada, achando que aquele ali compara às vezes com o evangelho, aquele ali é o cavalo do anticristo, é o cavaleiro que vai enganar muitos. Muitos vão se seduzir por ele, por quê? Porque vão ter a visão do mundo físico aqui. Ele vai ter poder para enganar as pessoas. Então, se não conhecer a palavra, você vai cair no engano. Então, o cavalo do Apocalipse, o Jesus Cristo, o cavaleiro branco, está aqui em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. A diferença é grande, que aqui já fala o exército celestial, explica tudo. Quando ele vai julgar as nações, né? E lá no versículo 6, lá, na abertura do selo, aquele lá é o cavalo do anticristo, que ele vai vir e vai enganar muitos. Muitos vão entrar aceitar o número, a marca dele, né? A besta. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Que Deus o abençoe, que dê o entendimento a cada um que há de ouvir essa mensagem, né? Que só Ele é o caminho e a verdade, né? Então, só tem um meio de nós conhecer o nosso Deus. É estudando a palavra, em espírito e em verdade, e orando, buscando. Não tem outro meio. Não deixe ser enganado, porque a verdade hoje, ela está sobre a todos aqueles que crê. A palavra diz, se tu crê, tu e tua casa, se tu crês em Jesus, serás salvo. Mas se você tem que crer e tem que praticar. Não adianta você... Eu creio e não conheço a palavra. Então, a palavra diz, por falta de conhecimento, muitos dos meus serão enganados. Então, nós temos que estudar a palavra, temos que ler cada dia, pedindo a orientação do Espírito Santo. Não condeno a ninguém, cada um faça o seu modo, mas só tem um caminho. É orando, estudando dentro da palavra. Porque esse negócio de teologia, essas coisas aí, eu não... muitos que entrou para esses estudos aí, se formam como se fosse advogado, doutores, querem julgar, mas... Deus, ele revela aos pequeninos, aqueles que são simples, que temem a Deus de verdade, e que buscam ali. Então eu já vi Deus operando na vida de pessoas que ela não sabia nem ler, e orando a Deus, pedindo entendimento, pela fé, Deus ensinou elas a aprender a ler e dentro da palavra. E essas pessoas estão cheias da unção, da presença do Senhor. Então, que não sejam os doutores... aqueles doutores da lei, como Jesus falava, né, no templo lá, os fariseus e saduceus, tá cheio, né? Então é aqui dentro da palavra, na humildade, é pedindo entendimento e persistindo na palavra. Em primeiro lugar, crendo que Jesus é o caminho e a verdade. Entende? Então, feliz é aquele que crê na palavra e guarda, né? Então, irmãos, é isso. Estamos vivendo já tempos difíceis, como na palavra já revelava, né? Sinais dos tempos. Então, assim, a grande tribulação já está aí, né? Próximo. Então, a grande tribulação se refere em vários sentidos, né? Na vida do ser humano. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Cristo? Não ficar aí preocupado com as coisas do mundo, porque o mundo já é do maligno, mas é por pouco tempo a terra será
varrida, o engano será tirado, né? Mas tudo isso, a palavra do Senhor nos ensina que haverá tempo para todas as coisas, né? Chegará esse tempo que o engano vai operar sobre a terra, porque as pessoas vão se deixar levar. A maldade, a palavra diz, por muito se desviar da palavra de Deus, o amor de muito ia se esfriar, ia se escandalizar na palavra. Então, é só aqui dentro da palavra, orando a Deus, pedindo entendimento, entregando a sua vida a Ele, dedicando a obra de Deus. Então, dando o seu melhor, amando a Deus acima de tudo. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a nossa rocha. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Se você ainda não aceitou, aceite em seu coração, peça que Deus venha fazer morada. Como ele diz na palavra, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Mas ele é educado, ele vem até a porta do seu coração e bate, ele não entra se você não permitir. Agora Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não pede licença, ele vem para fazer arruaça. Então as coisas de Deus, as coisas do Senhor é com ordem, com amor, com paciência. Sejai paciente na tribulação, dedicação, é amor. A palavra, a obediência gera frutos. E os frutos vêm da obediência. A obediência é o amor, é o respeito. Então só Ele é o caminho e a verdade. Ele morreu por nós, o sangue dele foi derramado ali. E haverá o dia da justiça, né? Então as obras diz quer seja boa, quer seja mal, aquele grande dia. Então está apto para o homem morrer uma vez só na terra. Ele morrer, ele vai dormir ali. E naquele grande dia do julgamento, vai estar todos perante a presença do Senhor ali para ser julgado. Pequenos, grandes, ricos, pobres, todos. E aqueles que não for encontrado, achado no livro da vida, que é só um, o livro da vida, será lançado no lago de fogo. A palavra deixa bem claro. Então feliz é aquele que é encontrado no livro da vida. Porque tem um livro, o julgamento dos mortos, na palavra vai falar, né? Então, que seja achado no livro da vida. Como que você vai ser achado no livro da vida? Primeiramente, crendo no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que Ele é o caminho e a verdade, aceitando Ele na sua vida. E aí, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, seu nome é escrito no livro da vida, porque você confessa a Ele. Ele fala, todo aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai. Então, quando você aceita, você tem que zelar, tem que crer, tem que ter a certeza, a convicção. Então, nós vivemos tempos que a palavra diz, haverá tempos que o homem viverá pela fé. Então, é cuidar da nossa fé, da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor. E Deus, Ele é lindo, Ele é a nossa rocha. Jesus, Ele é o caminho e a verdade. Então, entregue a sua vida a Ele, ainda há tempo. A graça do Senhor opera sobre a terra ainda. Em meio a tudo o que está acontecendo, por causa da rebeldia da humanidade, é a cumprição da palavra que está acontecendo. E vai se intensificar mais. Mas feliz é aqueles que estiver firme na rocha. Então, entregue a sua vida hoje ainda a Jesus. Não deixe para amanhã, entregue a hoje. Faça um voto com o Senhor e viva o propósito que Deus tem na sua vida. Porque a palavra diz, feliz é o homem a quem Deus o perdoa seus pecados e ensina os caminhos que deve andar. Mas para isso você tem que se deixar Deus vir. Deus habitar na sua vida. Porque se você não permitir, não tem como trabalhar na sua vida, né, meus irmãos? Então essa aqui é uma palavra que revela sobre o Apocalipse, né, falando para a gente saber qual é a diferença. Porque a própria palavra diz que até o Satanás se transfigura de anjo de luz para enganar as pessoas. Então, você só se engana se você não estiver firme na rocha que é Jesus. É pelos seus atos você conhece. A palavra diz, pelos seus frutos vos conhecerei. Então observai, não acreditei em qualquer espírito, mas provai se é verdade. Aquele que vive de acordo com a palavra. Porque tudo que o servo de Deus tem que falar, ele tem que falar de acordo com a palavra. Porque tudo que nós falamos hoje está sendo escrito, vai ser testemunha contra nós mesmos lá no tribunal de Cristo. Então, aquele que teme a Deus, ele vai viver conforme a palavra, ele vai buscar o direcionamento. Nós erramos pelas nossas falhas, nossas ignorâncias. Então, não seja ignorante, não seja anátema da palavra, mas tenha entendimento. Busque fazer o que é certo, examine a si mesmo. A palavra nos ensina, né? Examinar a nós mesmos para que venhamos ser direcionado pelo Senhor. Então, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ter a convicção que Ele é o caminho e a verdade. A vida eterna pertence ao Rei dos Reis. E Ele está com galardão para dar a cada um segundo as suas obras, né? Que somos salvos unicamente pela graça dEle, que o sangue dEle foi derramado ali. O que a palavra quer dizer? Mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Agora, nossas ações, se nós deixar o inimigo tomar de conta, aí sim, mas o sangue de Jesus foi para destruir todo esse mal. Então, se você entregou a sua vida a Ele, confie e pratique, viva a palavra. Não fale da boca para fora, mas viva a palavra. Então, você verá a transformação na sua vida.
E o nome dele sempre seja glorificado. Sempre glorifique o Senhor em tudo na sua vida. Então, já somos mais do que vencedor, em nome de Jesus. Como a palavra do Senhor diz, maior é aquele que está em sua vida do que o que está no mundo. Então, se você aceitou Jesus na sua vida, no seu coração, ele é maior do que o que está no mundo. O que está no mundo é o espírito do engano, que opera o engano, o erro. Então, isso aí já está todos... A gente vê o que está acontecendo sobre o mundo, irmãos. Tudo que é de Deus estão negando. Legalizaram o aborto agora. Logo, logo vão querer legalizar a pedofilia. A gente está vendo os colégios para os nossos filhos estão ensinando sobre pornografia. Então é vigiar em tudo, né? Saber que é o espírito do engano, da mentira já está introduzindo nas crianças e os pais não vigiam. E aí as crianças já vão crescer com essa mentalidade do engano. Não obedece pai nem mãe. E tudo que é do inimigo está aí sobre a terra. Então aqueles que conhecem a palavra, vivem de acordo com a palavra, ensina seus filhos, seus parentes, fale do amor de Cristo, não deixe o amor se esfriar nos seus corações, porque aquele grande dia esse cavaleiro no cavalo branco virá para julgar Jesus Cristo. Então o julgamento pertence a ele, não a nós. Nós temos que nos examinar e orientar a todos aqueles que ainda não conheceram a verdade, pois Jesus é o caminho e a verdade, que a palavra lá diz em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? É Jesus, ele é o caminho e a verdade, a palavra de Deus. Então, é isso, meus irmãos. Que Deus o abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor. Que esse estudo venha lhe dar um entendimento para quando vocês verem tudo que está acontecendo, você vai lá na palavra e examine. Então, busque primeiramente na palavra. Mesmo que outras pessoas falem, mas venha na palavra, ela é a verdade. Em nome de Jesus, peça, Senhor, eu não compreendo, mas me dá entendimento. Abre a minha mente, a minha visão, porque não serás enganado. Creia no Senhor, Ele é o caminho e a verdade, amém? Entrega a sua vida a Cristo hoje, e se você já entregou, continue firme, orando um pelos outros. Irmão, eu peço que ore pela minha vida, pela vida da minha família, que eu vou estar orando por todos, que nós precisamos um dos outros para orar, um para os outros, para que Deus nos dê força nesses tempos difíceis, no que está acontecendo sobre o mundo, e é isso que nós precisamos, é o amor, é a semente ser plantada, porque Deus é quem cuida, amém? Que Deus o abençoe a todos, tenham uma semana abençoada. Hoje é o domingo, então é o início da semana, né? E que Deus o abençoe a todos, deixe somente Jesus entrar em suas vidas, que Ele é o caminho e a verdade, que Ele colocará tudo em ordem na sua vida, como a própria palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então põe em primeiro lugar Deus nas suas vidas. Põe em primeiro lugar Deus, que Ele organizará tudo. A sua confiança, a sua fé tem que estar em Deus, na rocha que é Jesus. Ele é o caminho e a verdade. Amém? Glorificado seja o nome dele. Essa é a palavra. Deus o abençoe a todos. Fiquem na santa paz.